Boa tarde, crianças. Nossa aula de ciências, retomando o conteúdo passado, né? Que eu estava falando sobre as rochas e os minerais que nós temos em casa, lembram? Falei sobre os minerais nos meios de transporte, né? E eu ia continuar na próxima aula, que é hoje, os minerais na sua casa. Olha lá, ó, no seu banheiro, na maquiagem, no talco, na toalha, né? Na pasta de dente, né? Então, existem vários materiais em casa, ó, como xícara, o liquidificador, o fogão, a geladeira, a torradeira, né? Também faz parte do mundo mineral. Olha lá, o fósforo, né? Então, quase todos os produtos que nós usamos no dia a dia são feitos de minerais. Os utensílios de cozinha são feitos de alumínio, plástico, aço inoxidável, vidro, né? Então, são coisas interessantes, ó. Os minerais na sua sala, o sofá, o tapete, o relógio, a lâmpada, né? O computador, rádio relógio, telefone, televisão. Olha quanta coisa. Os minerais no seu quarto, ó, espaço do estudo, né? Lâmpada, lápis, a cama, escrivaninha, né? Baterias, pilhas, rádio, relógio, viu? Quanta coisa, gente. E no quintal? No quintal, os fertilizantes, ração animal, né? Olha quanta coisa os minerais têm na nossa vida, né? Fazem parte da nossa vida, né? Então, lá no livro, também, deixa eu terminar de mostrar aqui. Lembra que eu mostrei das pedras, né? Também que, revisando, né, nossa aula, nós vamos hoje para os componentes do solo. Veja o experimento que Joaquim e seu colega realizaram. Então, o Joaquim e o seu colega, eles foram misturando tipos de solo. Utilizando uma lupa, eles observaram que a amostra do solo do jardim da escola apresentava, olha lá, ó, pequenas rochas, folhas secas, raízes de plantas e animais como minhocas. Tá vendo? Mergulhando num copo com solo, um balde com água, eles observaram que a formação de bolhas de ar saindo do solo. Olha que legal, gente, bolha de ar. Então tem oxigênio. Observando e tocando as mãos outras amostras de solo, eles observaram que o solo rico em argila tem cor avermelhada e partículas menores. O solo rico em areia tem cor amarelada e partículas maiores. Despejando um pouco de água nas amostras de solo, eles observaram que o solo rico em argila, maior quantidade de água ficou retida formando barro. Então ficou ali a água, ó. E no solo rico de areia, a água escorreu, carregando parte da areia. Legal, né, gente? Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês, tá? Sobre os componentes do solo, tá? Vamos lá. Prestem bastante atenção, que é bem bacana.
Os solos são diferentes, tendo em conta o tipo de rocha que os formaram. Olha lá, solo arenoso. No solo arenoso, a água atravessa facilmente o solo e é um solo permeável, seca rapidamente após a chuva. Não é um solo bom para a agricultura. Já o argiloso, o solo é formado por argila, deixa passar a água muito lentamente e é um solo impermeável. Não é um solo bom para a agricultura. E solo do calcário? Formado por grandes quantidades de calcário. Mas até agora vimos solos estéreis. Afinal, o que é um solo fértil? Abundante em matéria orgânica arejado. Solo fértil. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Antes do solo fértil, olha lá. Olá. Até agora vimos solos estéreis. Afinal, como é um solo fértil, abundante em matéria orgânica, arejado e é favorável à agricultura. Então, para a gente, para a agricultura, para ter uma plantação com produtos de qualidade bons, o solo precisa ser fértil. Olha lá, ó, cheio de substâncias que favoreçam a agricultura, tá? Então, vamos pegar novamente o livro, Os Solos e os Seres Vivos. Veja a imagem a seguir. Então, olha lá, ó, um solo fértil, né? Rico em sais minerais, substâncias, né? Para que seja favorável à plantação. Olha lá, ó. Ó, muito bem. Os seres vivos podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter o alimento ou como abrigo. Outros se fixam no solo e dele absorvem água e nutrientes. E há também os seres vivos que constroem abrigos sobre o solo. Muitas dessas relações são essenciais para a conservação e a qualidade do solo. Veja a seguir. A cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos. Já a presença de alguns animais, como minhocas, auxilia a entrada de ar e de água no interior do solo. Então, olha como a formiga ela é favorável à nossa plantação, né? Minhocas no solo são minhocas no solo. Esses animais também auxiliam na nutrição do solo por meio de produções de humus. O ser humano pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades. Ali, nessa figura, indígenas confeccionando linha com algodão cultivado para confeccionar ornamentos na aldeia de Piulaga, Mato Grosso, em 2013. Solo, fonte de riqueza. Desde que os europeus chegaram ao Brasil, no final do século XV, o solo brasileiro foi muito utilizado e explorado. Criação de animais, cultivo de cana-de-açúcar e exploração de pedras preciosas como o diamante e o ouro
foram algumas das atividades desenvolvidas no Brasil entre os séculos XV e XVI, XVII, XVIII. Imagens retratando a exploração de diamantes no Brasil em 1840. Então, nessa época, as pessoas que vieram morar no Brasil, os imigrantes, eles começaram a tentar descobrir cada vez mais as pedras preciosas, né? Então, a professora vai passar mais um vídeo falando sobre o solo para a gente entender um pouco melhor, tá? Vamos lá? Solos são a fonte principal de nutrientes que o nosso corpo precisa. As vitaminas e minerais que fazem parte da nossa dieta vêm das plantas que absorvem esses minerais do solo. Também ingerimos esses nutrientes quando nos alimentamos de animais que se alimentaram de plantas que, por sua vez, os absorveram do solo. Vejamos o exemplo do cálcio. Sabemos que o nosso corpo necessita de cálcio para formar ossos e dentes saudáveis, certo? Plantas também necessitam de cálcio para desenvolver raízes e folhas saudáveis. As plantas utilizam o cálcio para a divisão celular e para absorver outros nutrientes do solo. Todos sabemos que o leite é uma excelente fonte de cálcio, mas o que talvez a maioria não saiba é que o cálcio do leite vem do capim que os animais comem, e o capim absorve o cálcio do solo. A maioria dos solos armazena nutrientes, mas eles também podem ficar famintos, assim como nós. Quando os solos são utilizados continuamente na produção de alimentos, cálcio, magnésio e outros nutrientes precisam ser repostos. Os nutrientes podem vir de material orgânico, tal como compostos, estercos e resíduos das próprias plantas, ou de fertilizantes comerciais. E algumas plantas, como a alfafa, podem adicionar nutrientes ao solo. Antes dos agricultores aplicarem qualquer fertilizante ao solo, eles devem submeter amostras de terra ao laboratório de análise para que a dose certa seja estabelecida. Qualquer médico dirá que a dose é tão importante quanto o tipo do medicamento. Então considere isso. Praticamente tudo na nossa dieta vem direta ou indiretamente do solo. Aquele hambúrguer que você comeu, a carne e o queijo vieram de animais que comeram plantas que cresceram no solo. A cebola, o alface e o tomate cresceram no solo. E o trigo utilizado para fazer o pão também cresceu no solo. O solo é o fundamento básico da agricultura e da produção de alimentos. Ele não é apenas um ingrediente, mas é o ingrediente da nossa qualidade de vida. Então, quando cuidamos do solo, cuidamos de nós mesmos. Olá, está começando o Solo na Escola. Hoje a gente vai fazer o experimento Ar do Solo e quem vai acompanhar a gente é a Pamela. Então, Pamela, o que a gente vai usar para o experimento de hoje? Para o experimento de hoje, a gente utiliza um recipiente plástico que vai ser colecionado os tamanhos de solo, alguns pedaços de jornal, um pedaço de esponja, uma pedra escura, um recipiente pode ser de plástico ou de acrílico transparente e uma jarra de água. Para a coleta dos torrões de solo, vão ser utilizados um martelo e uma faca. Agora vamos ver como é feita a coleta do torrão de solo, que vai ser utilizado no experimento. Então, Pamela, como é feita a coleta dos torrões de solo? Os solos são coletados em barrancos, jardins ou parques e recomenda-se que esses torrões de solo sejam colocados na parte mais superficial do solo, porque é onde tem mais poros, ou seja, mais ar no solo. Então, pega o auxílio de um martelo ou de uma faca e um recipiente para colocar os torrões e pega os torrões de solo e vai colocando no recipiente. Pode também, com o auxílio de uma faca, mas tomar cuidado. Agora vamos voltar lá para o experimento. E agora, Pamela, com os torrões de solo coletados, qual é o próximo passo? Então, os torrões de solo que foram coletados, eles vão passar por uma secagem. Recomenda-se que se utilize um jornal e pode se deixar secar ao sol para acelerar o processo de secagem. Por que deve ser secado os torrões? Porque esses torrões úmidos, eles têm o espaço poroso
está com água e necessita que ele esteja com ar. Então, por isso que deve ser feita a secagem do solo. Após os torrões secos, para começar o experimento, os professores podem fazer uma analogia para os seus alunos, perguntando se o solo é considerado uma coisa maciça, que nem uma pedra, ou que nem uma esponja que tem os espaços porosos. Então, para começar o experimento, coloca-se água no recipiente. E coloca-se com cuidado a pedra dentro do recipiente. A partir disso, a explicação para os alunos é que não houve formação de bolhas, pois esse material não tem espaço poroso. Agora pega-se o torrão de solo e pergunta para os alunos se eles acham se tem ar no solo ou não nesse torrão. Após, coloca-se o torrão e observa o que vai acontecer. O solo possui ar e esse ar é contido dentro dos poros do solo. Por que é importante a porosidade do solo? A porosidade do solo, ela influencia tanto na aeração, ela fornece ar para a planta respirar pelas raízes e os organismos presentes no solo, como as minhocas e os micro-organismos como as bactérias e fungos. Além disso, os poros são importantes para a retenção de água e a drenagem na água do solo. Nós perguntamos para os alunos, a gente faz um raciocínio, o que nós precisamos para sobreviver? E as crianças respondem, ar, água, nutrientes. Então é a mesma coisa com o solo. Para a planta sobreviver, ela precisa de ar, de água e de nutrientes. E o Solo na Escola de hoje fica por aqui. Para ver mais informações sobre esse experimento, é só acessar o site que aparece na sua tela. Até a próxima! A gente já pode ter encontrado minhoca, mas a gente sabe para que elas servem realmente. Normalmente a gente encontra as minhocas em uma terra mais úmida, com matéria orgânica, com um tipo de adubo, onde elas precisam se alimentar disso. Então aí, para ir decompondo esse composto, porque elas também vão comendo isso e transformando isso em solo bom, em terra agregada, em partículas de 4 milímetros, e nessas partículas de 4 milímetros que já passaram pela minhoca, acabam recebendo, só de passar pela minhoca, nitrogênio, cálcio e fósforo. As minhocas têm essa função de tornar o solo mais fértil, onde elas pegam esses nutrientes, passam pelo estômago, tecidos semi-reprodutivos. E além de deixar esses agregados mais férteis, com esses nutrientes que eu falei antes, também torna esses agregadinhos, esses bloquinhos assim de solo, permeáveis, ou seja, ele não se faz em vários pedacinhos, ele não se desfaz, porque ele tem como se fosse uma cola assim, ligando eles. E esse bloco de terra que a minhoca deixou absorve água. Não é uma superfície de terra onde a água passa. Não, ele absorve e consegue sustentar um pouco de água nele. Então é isso que mantém a umidade da terra. Quando a terra está úmida, se cria as minhocas. E as minhocas deixam a terra mais úmida, de brinde, mais fértil e mais fofinha. Porque as minhocas conseguem cavar até 1 metro de profundidade. Ou seja, as raízes das nossas plantas, a água no nosso solo, consegue também chegar a 1 metro de profundidade. Então essa água não fica empoçada na superfície, não fica empoçada nessa primeira camada, apodrecendo o solo, apodrecendo as plantas, tornando ele sem ar, sem anaeróbico, né? Além disso, ajuda as raízes, pelos canais que as minhocas criam nesse 1 metro de profundidade, ajuda as raízes das plantas a chegarem mais profundo, porque já tem os canais abertos, já tem essa terra fofinha criada pelas minhocas, possibilitando que as raízes das plantas consigam chegar mais profundo, pegando mais nutrientes, pegando mais água. E se você pegar uma minhoca e olhar a partezinha de baixo dela, a parte que a gente chama do ventre dela, e passar o dedo de trás para frente, vocês vão sentir umas cerdazinhas, é bem áspera assim essa pele. Vocês vão sentir umas cerdazinhas, e as cerdazinhas é o que faz ela conseguir segurar na terra e ir cavando. Então ela tem um abdômen super reforçado, e é com a força dele que ela consegue cavar esses túneis de até 1 metro com terra pura. Porque ela que vai abrindo essa terra, né? Ela que vai descompactando essa terra pra gente. Então, bom, as minhocas são seres incríveis do solo. Essas minhocas fazem parte da vida no solo. Existem bactérias, existem fungos que funcionam como mecanismo do solo. E essas minhocas também fazem parte disso. Só que elas conseguem ser vistas ao olho nu, né? Então as minhocas são ótimas formadoras e descompactadoras de solo. Porque, como eu falei, elas agregam o solo, não deixam
essa terra fica porosa, consegue absorver essa água, além de não se desfazer com a chuva, não se espalhar com a chuva, ela vai cada vez ficando mais fofinha, assim. Se a gente pegar um bloco de terra, a gente pode desfazer ele e pode ver até os canais dessas minhocas. E essas minhocas são o que deixam essa terra fofinha, deixam essa terra agregada. Acaba que as minhocas, elas são o que deixam a nossa terra fértil. São as minhocas que trabalham a favor do solo, são as minhocas que trabalham no mecanismo floresta, e a gente entende como esse mecanismo funciona a partir de uma observação. E a gente... Então, gente, nesses vídeos vocês puderam ver como que as minhocas deixam o nosso solo mais férteis, né? Então, elas são fundamentais para os solos ficarem férteis para a agricultura, né? E para outras, para a vida realmente da natureza. Agora, lá na página 215, nós vamos continuar a leitura, características do solo. Então, nós vimos nos vídeos já as características, nós vamos apenas ler, né, para refrescar algumas características, né? Então, feira de ciências aqui. Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir, cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma das características que pode indicar alguns de seus componentes. O solo é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Solos ricos em areias apresentam cor amarelada. Solo arenoso na praia de Genipapu, em Rio Grande do Norte. Solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. Um solo argiloso. Solos ricos em calcários são esbranquiçados. Solos ricos em matéria orgânica apresentam coloração escura. Viram, então, a diferença de cada um? Textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. Então, aqui, solo ricos em argila, avermelhado. Solos ricos em areia, é amarelado. Solos ricos em matéria orgânica é mais escuro. As partículas de argila são menores do que as partículas de areia. As partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. As partículas do solo apresentam um espaço entre si, são chamados os poros, que são preenchidos por ar e por água. Lá na experiência do vídeo que nós estávamos assistindo, a moça colocou lá um pedaço de pedra, né? E não levantou nenhuma bolha. Já quando ela pegou lá um pedaço de terra, lá, um pedaço, né, sedimentado, ela colocou no pote e vocês viram que saiu bastante bolhas, né? Que ela realmente concluiu que o solo ele tem oxigênio. Quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, os solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que os solos ricos em areia. Olha lá, né? Quanto maior o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços ou poros entre elas. Assim, o menor será a porosidade do solo. Permeabilidade do solo. Reparem como a água
passa facilmente pela areia. Isso ocorre porque o solo rico em areia são poros maiores e mais numerosos. Olha lá, ó. Ele está colocando aqui a água. A capacidade do solo de deixar passar a água é chamado de permeabilidade, ó. Tá vendo? O tamanho e a quantidade de poros no solo interferem na passagem de água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade. Então, aqui, ó, na página 218, tem a experiência que mostra que ele pega a terra, né? E cada terra diferente, mais arenoso, menos arenoso ou com mais substância, ele faz a experiência de colocar a terra para ver qual que tem a permeabilidade melhor, né? Olha lá, ó. Nós vamos fazer essa atividade na sala, gente. Mas logo, tá? Então, então vocês vão fazer a atividade da página 220 sobre o solo, tá? E vamos continuar aqui, ó. Nessa parte, 221 também, ali o primeiro número aqui. O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. E é do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio de cultivo de plantas e da criação de animais. Ali no vídeo que eu passei para vocês, aparece, né, o rapaz explicando, né, sobre os animais que se alimentam do capim, né, que vem da terra, do solo, e que produzem leite, produzem queijo, né? A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como apresentada na imagem acima. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Olha lá, ó, imagem de egípcio preparando o solo para o plantio. Olha lá, ó. Né? Esse é um papiro com desenho, né? Lembra das fontes históricas lá em história? Só pudemos saber isso por causa do desenho. Técnicas do cultivo do solo. Quero fazer uma horta. Para isso, vou jogar essas sementes no solo e só voltar para colher as verduras. Calma, não é assim tão simples. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre em nutrientes. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar quantidades adequadas de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, e a irrigação e a drenagem. Veja a seguir. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente, com enxada ou com um arado puxado por animais, como bois e cavalos, como o uso de máquinas como tratores. Olha lá. Então, eles mexem na terra para que entre água e sais minerais e o ar, né? Adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Irrigação.
A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja os exemplos a seguir. A irrigação por meio de gotejamento de tubos são tubos que levam a água até o próximo à raiz, onde é liberado em gotas. Na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados sobre todas as plantas simultaneamente. Olha lá, ó. Drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno por onde a água escorre e pela construção de redes de canais que recolhem a água em excesso do solo. Olha lá, ó. Quando chove demais, aí ele dá ele escorre a água para que possa, para não também na hora do plantio não ficar encharcado de água e apodrecer a raiz da planta, tá? Então, eu quero que vocês estudem bastante